Fala pessoal do terceiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de vocês de História do Brasil. Pessoal, já trabalhamos ali uma revisão sobre o panorama dos conteúdos que a gente viu ali na primeira unidade, já resolvemos algumas questões também, tá? Sobre esses mesmos conteúdos que já vimos e agora vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Então vamos para um período da história do Brasil onde as transformações elas são bruscas, tá? Transformações também que ela vai através de vários setores, tanto político, tanto econômico, tanto cultural, tá? Tanto dessa parte de relações sociais que vai influenciar aquele período ali da jovem República Brasileira e influencia bastante também até os dias atuais, tá? Então, é claro que não tem condições de a gente trabalhar toda essa parte da história, essa nova história republicana dentro de apenas um vídeo. Então a gente vai dividindo aí para vocês absorverem todo o conteúdo da melhor forma, tá? Então eu vou começar aqui a falar com vocês sobre a crise do liberalismo, mais ou menos ali em relação à crise de 29, os antecedentes, todas essas transformações do período. Então a gente vai falar ali da Revolução de 30 até a ascensão de Vargas no poder, e aí a gente já deixa para outra aula e assim a gente vai dividindo aí o governo de Vargas também em videoaulas para vocês ficarem mais estruturados em relação ao conteúdo, tá? Para não ficar também um vídeo muito longo, um conteúdo muito longo, extenso e acaba sendo cansativo para vocês estarem acompanhando, beleza? Então vamos lá. Pessoal, esse slide aqui eu já trouxe para vocês. História do Brasil, a crise do liberalismo. Então, liberalismo que a gente já tinha trabalhado, já tinha falado sobre esse sistema político e eu retomo aqui, tá? É claro que muita coisa que a gente vai falar aqui tem na parte da história geral, porque não tem como a gente desvincular o período da história brasileira nesse período ali, mais ou menos de 1920 em diante, da história geral, tá? Então, são coisas que tem uma conexão muito grande, porque o Brasil ele já está fazendo uma conexão em relação tanto à política, tanto à economia, com a parte da geral, com toda a economia, toda a política, daquilo que a gente chama ali de uma economia que ela começou a mudar o mundo, principalmente pós Primeira Guerra, tá? Então passando aqui o slide para vocês, puxando aí também para o lado da história geral, como eu já tinha dito para vocês, não tem como a gente desvincular. Então, falando um pouco sobre a crise de 29, pessoal, vocês sabem que a crise de 29 ela inicia ali nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquele período ali da década de 20, ele já tem uma política de fazer vários empréstimos, ter créditos para a sua população de uma maneira muito fácil. Então qualquer pessoa de qualquer classe social, ele poderia lá pedir ao governo, pedir aos bancos e assim pegar um certo empréstimo, tá? Então essa facilidade, é claro que consequentemente gera um endividamento, tá, daquela população, e assim várias outras coisas vão entrando em conflito. Em resumo, pessoal, a crise de 1929, iniciada ali nos Estados Unidos, ela acaba influenciando e gerando outros conflitos econômicos em outros estados, e assim ela começa a abarcar todo o território do mundo, toda a nação que ela tinha uma exportação, que ela tinha uma importação, que ela tinha uma política econômica forte, ela começa a ser quebrada dentro de a partir de 1929. Então vamos entender por quê. Pessoal, vocês sabem que pós Primeira Guerra Mundial, a nova nação que começa a ganhar força política e econômica e social naquele período, depois de 1918, é justamente os Estados Unidos, tá? Então é claro que a Europa, devastada economicamente por conta da Primeira Guerra Mundial, é claro que ela vai querer se abraçar em algumas nações que elas conseguem estruturar através de investimentos, tá? Então o braço forte para a economia ali principalmente ali da Europa, foi justamente os Estados Unidos que começou a financiar tanto a parte agropecuária, tanto a parte industrial, tanto a parte têxtil, tá? Investimentos maciços também em relação a armamentos. Então é claro que os Estados Unidos ele tinha um poderio muito forte e ele começou a reestruturar a própria Europa que tinha passado pela guerra, tá? Então, pessoal, consequência disso, é claro que a Europa, a partir ali da década de 20, mais ou menos na metade, ela começa a ter um caráter de recuperação, então ela recupera ali sua economia, ela ganha uma autonomia em relação a vários setores ali da economia, e é claro que ela não precisa
tanto da ajuda econômica dos Estados Unidos, tá? Enquanto os Estados Unidos nesse período continua com uma superprodução, tá? Em todos os setores, em vários produtos. Então o que é que acontece? A demanda de compra nesse período ela não suporta. Os Estados Unidos ele está produzindo muito, é claro que o dólar nesse período é muito importante, só que a economia do mundo ela começa a se recuperar e não depender tanto dessa mão forte econômica dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos nesse período da década de 20 ainda continua com a superprodução muito alta, tá? Então lembra vocês também que nesse período as ações na bolsa de valores era muito forte, então várias pessoas ali de várias classes sociais dentro dos Estados Unidos, eles investiam na bolsa de valores. O que é bolsa de valores, professor? É justamente aquelas ações de empresas. Por exemplo, eu posso comprar 1% de uma empresa famosa e assim se ela começa a ter prosperidade, a ter lucro, a ter uma economia ativa, eu vou lucrar já que eu investi uma pouca porcentagem nisso, tá? Então, várias pessoas dentro dos Estados Unidos, eles aplicavam ali na bolsa de valores, querendo um retorno nesse período, tá? Então, todas essas consequências, o que foi que acabou gerando? Dia 24 de outubro de 1929, muitas pessoas, tá, elas queriam recuperar de novo o dinheiro que investiram nessa bolsa de valores, tá? Então 12 milhões de pessoas pediram de volta suas ações, seu dinheiro investido, e vocês sabem que a partir do momento que uma coisa está lá em cima, em prosperidade, e muita gente acaba deixando de lado, é claro que essa economia ela começa a cair. Então foi isso que rompeu a bolsa de valores, tá? Muita gente acabou desistindo nesse período e isso virou uma bola de neve dentro da economia dos Estados Unidos, tá? Devastou ali em relação a empregos, muitas indústrias começaram a cair, muitas empresas, tá, famosas nesse período começaram a cair também. E como os Estados Unidos estava sendo uma nação muito próspera, tanto em meio americano e tanto em relação ao geral, é claro que essa crise da Bolsa de Valores acabou influenciando vários setores de várias localidades do mundo, tá? Como foi no Brasil, como foi na própria Inglaterra, como foi na Alemanha, porque também tinha uma conexão com a economia dos Estados Unidos. Então, em resumo, foi isso. Então, a economia mundial ela foi praticamente devastada por conta esse rompimento da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então, eu trouxe aqui para vocês um textinho bem simples, tá? Em resumo, para a gente entender esse período, que a crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Pessoal, a gente já tinha falado sobre o liberalismo econômico. Quando a gente trata dessa política de liberalismo econômico, é justamente o Estado não atuar, não intervir na economia daquela localidade, tá? Então ali os indivíduos eles mexiam a economia da forma que eles queriam, por isso o alto investimento na bolsa de valores e futuramente, consequentemente, a quebra quando muita gente pediu o dinheiro de volta, queria desistir ali das suas ações, tá? Então mexeu com todo o dinheiro que era investido ali, acaba colocando um caos dentro da economia que foi nos Estados Unidos e acabou influenciando assim o mundo todo, e é o que a gente vai ver aqui no Brasil, tá? Então, pessoal, aqui é os antecedentes da gente chegar ali na Revolução de 30, então é bom prestar muita atenção nessa crise de 1929, que ela vai mexer com o mundo em relação a uma forma muito dura, muito drástica, de um momento muito curto, que foi ali em 1929, onde praticamente ali é um período entre guerras que mexe com vários fatores dentro das sociedades, tá? Então aqui do meu lado, eu trago para vocês ali um folheto, um jornal daquele período, onde mostra que quebrou a Bolsa de Valores. E é claro que muita gente já sabe que vai influenciar várias nações, como influenciou aqui no Brasil. Pessoal, vamos adiantar, puxar aqui um pouco para vocês. E eu vou ler aqui alguns tópicos para vocês em relação ao Brasil com essa crise em 1929 e com a própria crise que ele estava começando a ser estruturada aqui em nosso território, tá? Então, o primeiro ponto lá, ó, a nossa primeira setinha, muitos
cafeicultores arruinaram-se devido à crise econômica mundial. Pessoal, afetou o Brasil e afetou de uma forma grande. Lembra que a gente já falou os aspectos ali econômicos e políticos e sociais dentro desse período ali da nova república, e a gente sabe que o café, é claro, era a economia que sustentava vários fatores em relação ao progresso aqui do Brasil. E é claro que a partir do momento que essa demanda de compra lá fora ela não está sendo feita e o pessoal aqui não está lucrando, não está tendo êxito com sua economia, é claro que aqui a política de economia vai começar a mudar. Então o que foi que aconteceu? Já que os cafeicultores aqui eles não estavam vendendo como eles estavam em outros períodos, em outras décadas, então eles começaram a pedir empréstimos ao governo aqui, que nesse período era o Washington Luiz, tá? Então o que foi que aconteceu? Eles pediram alguns empréstimos para poder ou entrar com outras economias, sustentar de outra forma, ou até alargar ali seus cafezais para futuramente tivesse outro salto e eles conseguirem lucrar com isso. Então eles pediram alguns empréstimos ao próprio Estado, ao próprio governo. Esse governo financiou e o que foi que aconteceu? Toda essa política econômica que foi quebrada com a Bolsa de Valores, eles não tiveram retorno, esses cafeicultores, nem o próprio Estado brasileiro. E é claro, se o Estado brasileiro ele cobrou, me desculpe, ele realmente financiou essa ação dos cafeicultores, é claro que ele iria cobrar. Então o que foi que aconteceu? Alguns pedidos de moratória, como eu coloquei nessa segunda setinha para vocês, eles foram na verdade a maioria eles foram negados pelo presidente. Pessoal, lembrem lá o que é moratória, tá? Moratória é justamente aquela alta parcela para pagamento de dívidas. Por exemplo, eu tenho uma dívida com vocês e eu declaro moratória para estender esse período ou até para anular essa dívida que eu tenho com vocês. Então, muitos cafeicultores que pegaram empréstimos com o governo brasileiro, ele acabou pedindo essa moratória e o Washington Luiz ele negou porque ele queria de volta o dinheiro até para estruturar toda a política econômica que estava nesse momento influenciando o Brasil, tá? Então essa política econômica ela acabou gerando vários conflitos, não só no ramo econômico, mas no ramo social, no ramo de como viviam e tinham as relações políticas e sociais aqui no período da República Brasileira ali no seu início, tá? Então terceiro ponto, terceira seta, na política, a hegemonia de Minas Gerais e São Paulo foi contestada pelas elites agrárias de Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Então lembra que nesse período é onde a gente tem ali conhece aquela ascensão da política do café com leite, onde praticamente é dividido ali o cargo de presidente entre as elites daquele período que eram Minas Gerais e São Paulo, tá? Então é claro que outros estados eles queriam entrar nessa autonomia política também para poder ter seus anseios, ter suas conquistas, colocar ali em relação a cargos estratégicos aqueles políticos que ele achavam que iam investir também no seu estado, tá? Então o que é que eu estou dizendo na terceira seta? Que essa hegemonia da política do café com leite ela começou a ser devastada, ela começou a ser contestada por outros estados que estavam querendo mais autonomia. Então eu coloquei na parte de baixo, ó, quarta setinha, classes médias, setores do exército, comerciantes, empresários e produtores rurais não vinculados ao café, porque quando eu estou falando dessa hegemonia de Minas Gerais e São Paulo, a maioria delas era justamente aquelas que tinham toda a supremacia dentro dessa agricultura do café, beleza? Então, essas classes que eu coloquei para vocês, elas buscavam autonomia política, elas se sentiam nesse período escanteadas por mais que elas fizessem toda a prosperidade, tanto econômica, tanto social, para aquele período da República Brasileira, tá? Então essas classes médias, elas começaram a fazer várias transformações, vários anseios, vários discursos, e é claro que elas queriam quebrar essa política do café com leite, que estava entrelaçado nessa autonomia dos estados brasileiros, tá? E por último, pessoal, lá embaixo eu coloquei que o operariado urbano em expansão organizava-se e exigia direitos trabalhistas. Lembre que eu falei para vocês a ascensão das greves, tá? A organização de sindicatos, a organização de trabalhadores rurais lutando por direitos trabalhistas, por férias, por
algum descanso na semana, por horas e por várias outras coisas que eles viam que outros estados, outras nações tinham conseguido fora e que eles ainda estavam com essa problemática, tá? Então a greve foi praticamente o maior meio nesse período para poder lutar contra essa devastidão em relação à falta de direitos trabalhistas, tá? Então todo esse período, como eu destaquei para vocês aqui, 5 setas, é claro que o Brasil ele passou por grandes dificuldades nesse período até começar a ter uma estrutura diferente, que essa estrutura diferente ela começa a ser moldada a partir de 1930 com a Revolução, beleza? Então aqui eu espero que vocês copiem, tá? Esses tópicos são poucos, mas para vocês se antenarem em relação a fazerem a conexão com os contextos principais nesse período, tá? Então vou ler aqui para vocês mais uma vez, só para vocês absorverem o conteúdo. Os cafeicultores eles foram arruinados. Lembra que o café é a economia top no Brasil nesse período e foi quebrado por conta de quê? Quebrado por conta dessa crise de 1929 que começou lá nos Estados Unidos e acabou influenciando toda a política econômica mundial. Segundo ponto, devido a esse endividamento dos cafeicultores com o governo brasileiro ele não aceitou os pedidos de moratória, ou seja, a extensão do prazo de pagamento dessas dívidas. Então isso acabou desgastando ainda mais a economia desses cafeicultores. Então eles começaram a ser uma classe mais endividada, enquanto outras classes elas começam a se reerguer, beleza? Terceiro ponto, aquela política do café com leite feita por Minas Gerais e São Paulo, ela começa a entrar em declínio também. E assim outros estados eles começam a ter uma autonomia política, tá? Algumas classes médias, quarta seta, elas começam a entrar, querer uma autonomia política nesse período, como eu coloquei para vocês ali, setores do exército, comerciantes, empresários, produtores rurais não vinculados ao café. Tá? Lembra lá também naquela parte do tenentismo que a gente falou sobre aquela pequena revolta que começou a mexer com as classes mais abaixo ali do exército, lembra lá? E por último, em relação aos direitos trabalhistas, em que o operariado urbano ele lutava, ele já vinha lutando por conta de todos esses sonhos de liberdade, todos esses sonhos de igualdade em relação a salários e a outras conquistas em que outros territórios, entre outras nações, já tinham conseguido. Beleza, pessoal? Então vamos adiantar. E a gente chega na chamada Revolução de 30. Então trouxe alguns aspectos aqui que é bom vocês copiarem e bom vocês também prestarem bem atenção nessas palavras-chave que levaram a o Brasil ter uma estrutura nova e passar por aquilo que a gente chama de Era Vargas, que é justamente a consequência dessa Revolução de 30, tá? Então, ó, primeira setinha que eu destaco lá para vocês, pelo acordo de São Paulo e Minas Gerais, o próximo presidente seria indicado pela elite mineira, tá? Lembra que era uma alternância no poder, era um mineiro, um paulista, um mineiro e um paulista. E nessa de 29, para começar a pegar ali a ascensão partidária a partir de 1930, o certo, de acordo com essa alternância, seria um indicado mineiro, seria um presidente mineiro. E o que foi que aconteceu? Em 1929, o Washington Luiz, que era o paulista nesse período, que tinha sido indicado, que estava ali na alternância, ele resolveu indicar Júlio Prestes, que também era paulista, tá? De acordo com a alternância, seria um mineiro, tá? E o presidente que estava nesse período, ele indicou um paulista, ou seja, vinha Mineiro, Paulista, Mineiro, Paulista. Quando chegou em Paulista no Washington Luiz, ele queria colocar outro paulista. E é claro que a galera que estava nesse período não iria gostar, não iria aceitar isso de uma forma muito fácil. Então foi isso que aconteceu, tá? O pessoal começou a se unir contra essa indicação feita por Washington Luiz de colocar Júlio Prestes para se candidatar. Então foi feita uma aliança, essa aliança foi chamada de Aliança Liberal, tá? Por isso que eu coloquei ali a terceira seta, formação da Aliança Liberal. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba foram os estados que tinham uma autonomia política e econômica que começaram a se acender nesse período, formaram a Aliança Liberal justamente para contestar essa indicação feita pelo presidente para colocar outro paulista, entenderam? E aí a quarta setinha, março de 1930, vitória de Prestes, ou seja, ele e o seu vice, eles vencem
as eleições, lembrando que as eleições nesse período são abertas, mulheres também não votam, tá? E é claro que algumas pessoas que tinham vencido ali a eleição, nem todas chegavam a tomar posse, então era o que chama nesse período de degola, muitos venciam, mas muitos não assumiam nesse período, seja deputados, seja alguns governadores, por conta de toda essa ação do presidente e seu comando, tá? Então é claro que quando Júlio Prestes ele ganha, a contestação da Aliança Liberal formada pelos 3 estados que eu citei para vocês é grande. Por quê? Porque eles não queriam que um paulista assumisse novamente, tá? Então eles dizem que foi fraude, eles dizem que foi compra de votos, eles dizem, fazem vários discursos contestando essa vitória de Júlio Prestes, tá? Então, pessoal, o que é que acontece nesse período? Nesse período da República, quando o presidente ele vencia, ele automaticamente ele não assumiria o cargo. Ele passava alguns meses, tá, para poder depois das eleições ele assumir de uma forma contínua, tá? Então nesse período de março a julho o pessoal ainda estava esperando Júlio Prestes assumir a presidência. Então a Aliança Liberal estava procurando alguma coisa ainda para poder contestar e assim fazer uma revolução e conseguir tirar Prestes da presidência. Então o que foi que aconteceu? Vou subir aqui a minha telinha para vocês. Em julho de 1930, veja mais ou menos aí os meses que se passaram de março a julho. Então João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, indicado lá pela Aliança Liberal nesse período, o vice dele, João Pessoa, tá? Inclusive aqui da Paraíba, ele foi assassinado. Tá? Mas esse assassinato de João Pessoa foi por conta de uma desavença política aqui no local mesmo, lá onde hoje, claro, é João Pessoa, tá? Então tinham vários embates por conta de autonomias políticas lá, então ele acabou sendo assassinado por conta de toda essa turbulência fixa da sua própria localidade, da sua própria região. Tá? Então é claro que a Aliança Liberal usou esse assassinato de João Pessoa para colocar um gás maior nessa contestação contra Júlio Prestes, e foi isso que aconteceu. Então a Aliança Liberal criou vários discursos afirmando que Júlio Prestes e seu vice tinham mandado matar João Pessoa para assim continuar a sua presidência de uma forma gloriosa, tá? Então Vargas, que era um cara que tinha um discurso muito forte, tá? Ele tinha várias palavras que mexiam com a população, então ele foi às ruas, ele teve toda essa autonomia, então ele ali mexeu com vários setores, principalmente ali os setores do exército, lembra lá do movimento do tenentismo, então ele criou todo um aparato de setores para estar junto com ele, com a Aliança Liberal, para assim depor o presidente e assumir a presidência nesse período, tá? Então coloquei para vocês ali embaixo. Assassinato de João Pessoa, desavença política local, não pode esquecer isso, não foi um fato realmente de Júlio Prestes, tá? Foi uma desavença que ele teve local lá, então não teve nada a ver com a parte da presidência, tá? E por último, isso serviu de pretexto para um movimento armado que conduziria Vargas ao poder. Então Vargas, desde o início, ele tinha apoio dos tenentes, tá? Então a gente vai ver nas próximas aulas que toda a estrutura do governo de Vargas ela começa a se acender por conta de toda essa organização em relação ao exército, tá? Então toda essa política, todos esses setores, principalmente ali o exército, foi lá e conseguiu depor o presidente. Tá? Então isso levou Vargas ao poder, onde a gente chama ali que chega a um período de outra república com outro caráter, que foi a era Vargas, que a gente vai dividir também para vocês terem uma absorção do conteúdo de uma forma muito boa, tá? E por último, eu trago para vocês aqui algumas imagens aqui do meu canto esquerdo, Júlio Prestes em relação ao seu cartaz nesse período, então vocês podem olhar lá em cima. Votar em Júlio Prestes é manter a unidade nacional, tá? Votar em Júlio Prestes e Vital Soares, que era ali o seu vice, então você está colocando ali, dizendo que continuar essa unidade política seria colocar Júlio Prestes e manter toda essa coligação que formaram ali no começo com a política do café com leite, tá? E aqui no meu canto direito eu mostro para vocês ali uma passeata
de apoiadores da Aliança Liberal, onde eles falam aqui pelo Brasil é tudo, e ali outro cartaz da Aliança Liberal, onde o pessoal estava do lado de uma nova reforma política, de uma nova organização, e assim conseguiram colocar Vargas no poder por conta de vários fatores que eu já expliquei para vocês, tá? Então, pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam todos bem, todos estudando. Qualquer coisa, falem aqui no canal da escola, que eu estou sempre vendo. E na próxima aula a gente continua a ainda falar sobre essas várias lacunas e aí dar início ao governo de Vargas, beleza? Até a próxima, valeu!